Eu vou Bom levar. dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente tá vindo. A gente tá vindo. A gente tá falando besteira aqui, gente. A gente tá vindo da parte 2 do vídeo importante dessa semana, do dia Que bom. 18 de agosto de 2025, sobre o 3i/Atlas. Um Cara, vídeo que a gente tá analisando e comentando algumas coisas importantes também, que é um vídeo do canal Galeria do Meteorito. Tá muito bom. Qual é o nome dele mesmo, do apresentador? Do dono do se eu não me canal? engano, é o Richard. É o Richard. Richard, né? Tá mandando muito bem nas perguntas no inglês aqui. Tá muito bom o conteúdo do vídeo. Eu sou o Lucas, do outro lado é o Cláudio. E vamos dar início à terceira parte, tá bom? Desse vídeo. Vou sair daqui e dar um play lá, pessoal. Rapaziada. Dei o play. Esperar um pouquinho. Tá. Ligar o áudio pra gente. Diferentes de partes da humanidade, primeiro você deveria perguntar para um acadêmico, porque o senso comum não é comum na academia. A razão pelo qual digo isso é que em 40 anos eu vejo a corrente principal da física teórica focando em ideias de supersimetria, em dimensões extras, teoria das cordas, coisas que não foram verificadas ou, se foram testadas como supersimetria, seriam demonstradas como não sendo válidas no espaço de parâmetros original. Então não é como se a corrente principal da física ou da ciência estivesse sempre certa em seu pensamento. Quero dizer, investimos bilhões de dólares para testar essas ideias e descobrimos que elas estão erradas. Ok, então o que isso pode nos dizer? Qual a lição a ser aprendida? Muitas vezes, no meio acadêmico, as pessoas tentam demonstrar que são inteligentes. Eles querem obter reconhecimento de seus pares, financiando prêmios de honra. Esse é realmente o objetivo. E se esse é o objetivo, não importa se as ideias descrevem a realidade ou não. Tudo o que você precisa fazer é convencer seus colegas de que você está qualificado para ser reconhecido como um bom cientista. Isso não vem ao ponto, porque o importante é entender a natureza, ok? Não se trata de convencer ou ganhar curtidas nas redes sociais. As pessoas querem curtidas, mas muitas Ah, vou tirar o áudio aqui que vai vir comercial. Ah, não, veio não. vezes isso não tem nada a ver com a verdade, porque você pode inventar uma história que vai agradar muita gente. E eles acreditam na história porque querem acreditar. É muito mais lisonjeiro acreditar que estamos no centro do universo, muito mais lisonjeiro dizer que algo como a gente é realmente muito raro. E é uma afirmação extraordinária imaginar que entidades tão inteligentes quanto nós existiriam ao redor de outras estrelas por bilhões de anos. Então é melhor dizermos que se trata de uma afirmação extraordinária e não financiamos nenhuma pesquisa que tenha como objetivo encontrar essa evidência. Em vez disso, vamos investigar os micróbios. Por quê? Porque os micróbios são muito mais abundantes. Eles existiram na Terra muito antes dos humanos existirem. Então, se a gente vê outras casas nessa rua cósmica que se pareça com a nossa, que se pareçam com a Terra, próxima de uma estrela como o Sol, vamos investir bilhões de dólares para procurar micróbios lá. Bem, pense nisso. Você está sentado na sua casa e você olha pela janela e diz que talvez nas casas da rua existam micróbios. Você precisaria de uma lupa com dimensões enormes para detectar micróbios à distância. E no caso de outros planetas, você tem que encontrar as impressões digitais moleculares de micróbios na atmosfera desses planetas e demonstrar que essas mesmas impressões digitais moleculares, como oxigênio, água, metano e assim por diante, não são produzidas por algum processo geológico. E isso é muito desafiador, porque mesmo depois de investir mais de 10 bilhões no observatório mais moderno do mundo, você ainda precisa demonstrar que isso seria, de fato, uma assinatura de vida, e não outra coisa. Então eu estou dizendo que é muito desafiador e que as assinaturas são fracas, são difíceis. Vamos supor, por exemplo, que você tem um morador em uma dessas casas da sua rua. Nem estou dizendo em todas, mas suponha que em uma casa da sua rua tem um morador. Tem uma chance que esse morador venha te visitar no seu quintal. E não necessariamente na sua porta. E que você o veja de longe fazendo algo incomum, como um projeto gigante no quintal. Essas assinaturas tecnológicas que não estão associadas a formas
de vida primitivas podem ser detectadas muito mais facilmente. Deveríamos ter um nível semelhante de financiamento na busca por micróbios e também na busca de civilizações inteligentes. Tirar o áudio aqui. Só pra tirar o comercial. Ó, o vídeo tá bom, hein, rapaziada. Já tá se encaminhando pro final o vídeo já também ali, ó. Mais ou menos. Vamos lá. Sair desse marketing abusivo. Aí perguntaram pro criador do Simpsons, um mundo sem bomba nuclear ou um mundo sem marketing e comercial? Ele falou, um mundo sem comercial e sem marketing. Também concordo. Sinistro, cara. Também concordo. Vou botar o volume. Ao redor do mundo é o mesmo. Os fundos para financiamento em busca de micróbios, algo em torno de 10 bilhões de dólares para as próximas 2 décadas. Enquanto o financiamento para a busca de civilizações inteligentes é marginalizado. Não é financiado por verbas federais significativas. E os astrobiólogos que poderiam perguntar sobre isso diriam, sim, possível que exista isso, mas não temos nenhuma evidência. Claro que não, porque não pesquisamos. É um argumento circular. O que quero dizer é que, você sabe, estamos procurando sinais de rádio há 60 anos, o que é como esperar uma chamada telefônica estando dentro de casa. E ninguém da sua rua pode te ligar. Mas, por outro lado, você pode encontrar uma bola de tênis, por exemplo, que foi jogada por um vizinho, ou um pacote na sua caixa de correio. E essa é uma abordagem muito diferente, e é essa que eu estou adotando. Exatamente. É uma ótima abordagem, na verdade. Porque nós temos no mundo algo como nós temos a academia e a mentalidade estritamente científica, com mente fechada. Do outro lado temos fake news e farsas e pessoas que acreditam em qualquer coisa. Sim, e esse é o outro problema que temos. Por exemplo, eu acho que nós deveríamos ser guiados por evidências. E esse é o método científico. O método científico é: você pode perguntar qualquer questão que você quiser. Não deveria haver censura nessa pergunta. Essa é a lição de Galileu. Não deveríamos censurar uma criança, por exemplo, que nos pergunta se a pandemia de 2019 veio do laboratório de Wuhan, porque eles estudaram os vírus. Em vez disso, o que a academia fez foi dizer que levantar essa questão é racista. Não, qualquer questão sobre o que aconteceu na realidade, a realidade física, é uma pergunta legítima. Não deveria haver nenhuma pergunta censurada. Então, o método científico consiste em responder essas perguntas, prestando atenção nas evidências, coletando dados e tentando descobrir o que elas significam. Esse é o método científico. Caraca, cara não tem papo na língua não, hein? Em vez disso, o que você encontra muito frequentemente no meio acadêmico é que algumas perguntas estão sendo censuradas ou, pelo menos, não financiadas, o que significa dizer que não temos nenhuma evidência extraordinária para uma afirmação extraordinária de que não existe outra civilização alienígena. Portanto, não deveria haver nenhuma prioridade dado ao financiamento federal para isso. É isso que eles dizem. Então, é como se a censura acontecesse, porque basicamente o que você está fazendo é suprimir a possibilidade de aprendermos algo novo. Você sabe que há objetos perto de nós que por acaso vêm de outra civilização, e se dissermos que tudo é um cometa, é como a idade da pedra da exploração espacial. Você já está meio que assumindo, assim como meus colegas estão chamando objetos no céu que mostram aceleração não gravitacional, sem qualquer evaporação cometária, de cometas escuros. O que é mais ou menos como olhar um elefante e dizer que é uma zebra sem listras. Em outras palavras, uma zebra sem listras. Mas, afinal, as listras são a assinatura de uma zebra. Como você ousa chamar um elefante de zebra? Então, da mesma forma, havia objetos tecnológicos, como, por exemplo, em 2 de janeiro de 2025, o Centro de Planetas Menores declarou um asteroide próximo da Terra. E depois, um dia depois, eles perceberam que, na verdade, esse objeto seguia o caminho daquele Tesla Roadster que foi lançado pela SpaceX.
Então não era uma pedra, era um carro. Agora, o que isso nos ensina, então? Nos ensina que os astrônomos chamam algo de asteroide ou de cometa escuro. Isso não significa que seja um cometa escuro. Isso não significa que seja um cometa. Pode ser algo completamente diferente. Então você dar nomes que não são comprovados pelas informações, pelos dados, é realmente inapropriado. O que eu recomendo é o método científico, em vez de contar histórias. Prestar atenção aos dados. Então, se os dados mostram que uma assinatura de um cometa não aparece ao redor de Oumuamua, nós não vemos nenhum gás ao redor dele, ou seja, esse imperador não tem roupas. O que os adultos na sala digam, ah não, mas as roupas dele são invisíveis. Foi exatamente o que disseram as pessoas que defendem os cometas escuros. Eles disseram que o Oumuamua não tem nenhuma assinatura de evaporação cometária, mas é um cometa escuro. Em outras palavras, haveria uma cauda cometária, mas a gente não consegue ver. Como isso pode ser a opinião principal? Porque se você só olhar para a informação, para os dados, você vai ver algo diferente. E é tão inacreditável que as pessoas, algumas pessoas, elas compram isso. Uma última pergunta. E eu digo, isso é o principal, experts principais. Eles são os chamados especialistas em cometas. Mas eles diriam que você não pode ver o que está ali. E o que está ali é um cometa. Yes, for sure. Sim, com certeza. Com certeza. Nós temos mais 2 minutos e uma última pergunta. Professor Loeb, ao checar a escala Loeb, você deu 4, uma nota 4 para o 3 Atlas e também você deu 4 para o Oumuamua. A questão é, isso é equivalente a dizer que temos uma chance de 40% com os dados que a gente tem agora. Ok, isso pode mudar no futuro, mas com os dados que a gente tem agora, podemos dizer que é uma chance de 40% de chance de 3 Atlas e também de Oumuamua, que eles poderiam ser uma nave alienígena e entre Oumuamua e 3 Atlas. Qual deles tem mais anomalias, que a gente poderia dizer? Sim, é de aproximadamente 40% a chance. Escrevi todo um artigo que você pode encontrar em medium.com e também foi publicado nos arquivos de astrofísica, onde expliquei o que é 0, o que é 1, o que é 2, 3, 4, 5, 6. E o que você vê é que 4 está no limiar daquilo que mostra algum tipo de assinatura tecnológica. E quando você vai para 5, tem alguma coisa realmente tecnológica. Então isso é a transição entre uma evidência indireta e uma evidência direta para a tecnologia. E eu acho que nós não temos dados suficientes para ambos os casos. E no que diz respeito entre Oumuamua e Atlas, eu diria que Oumuamua é mais patológico, que mostrava a aceleração que definitivamente não era gravitacional e tinha um formato plano, enquanto com Atlas a gente ainda não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo, mas talvez no próximo 1 mês ou 2 teremos mais informações. Afinal, a ciência é um trabalho em progresso. Quanto mais dados a gente tem, melhor vai ser a nossa compreensão. E talvez aí eu possa tirar do 4 e levar para o 0, se ele se parecer realmente um cometa, ou para 10, se ele se parecer com algo tecnológico. E se isso manobrar, se esse objeto tiver alguma manobra, eu acho que tem um grande risco de o mercado de ações quebrar. E em um ensaio recente, eu expliquei que precisaríamos de uma organização internacional que decida o que fazer por um objeto interestelar que acabasse mostrando um objeto tecnológico e até estabelecer um plano de 15 pontos sobre isso. Obrigado demais, professor Loeb. Foi um prazer enorme falar com você e tê-lo aqui no nosso canal Galeria do Meteorito aqui no Brasil para o nosso público. Muito obrado e espero falar com você novamente. Eu ficarei muito feliz em aparecer de novo. Muito legal. Tá de parabéns aí o canal Galeria do Meteorito, o Richard. Estão fazendo um trabalho desde o começo que saiu esse assunto do 13 Atlas, o Richard tem acompanhado muito bem, informado com precisão todas as informações que saem sobre o 13 Atlas. Muito bom. Ah, que vídeo muito bom. Cara, a primeira coisa, o pessoal vai parar de investir porque não vai saber o futuro. Então os números eles trabalham com previsão, né? Caraca, velho. Pô, cara, eu torço para que não fiquem ocultando as coisas. Eu torço para que
esse ano e ano que vem seja o ano que a humanidade vai descobrir que realmente existe outras paradas, mano. Mas só Ia ser esperança muito por bom. enquanto. Ia ser muito bom. Vai ter outra entrevista do Lobe com a Carol Carpel. Ela também conseguiu uma entrevistinha com ele, eu acho. Isso é bom. Hoje? Cara, tá previsto. Eu tenho que entrar no canal dela aqui, peraí. Vai ser ao vivo. Acho que era pra hoje. Era pra hoje, meio-dia. Acho que era daqui a pouco. Galeria do Meteorito, que vídeo bom, hein? Que vídeo bom. E é os dois, né? Um tá. Quem traduziu o Lobe foi o outro parceiro dele que tá com ele no canal. São dois, né? Ele aparece, o outro não aparece, só a voz aparece. Que vídeo bom, cara. Muito bom, muito bom. Caraca. Enfim. Cadê? Essa aqui é a parte 3, né? Fechamos em 3 partes esse vídeo aí, ó. 3i/Atlas, informação importantíssima dessa semana. Dia 19. Não, eu falei 18, mas acho que é 19 hoje. Aí, ó, é isso aí mesmo. Falei errado nos outros. 19 de agosto de 2025. Ela vai entrevistar ele meio-dia e 15. Entendi. 15 ela vai entrevistar ele. E sobre a deputada Ana Paulina, também está no vídeo, tem um vídeo dela também falando sobre essa Ana Paulina e sobre esse print que eu mandei para você. Uma boa. Rapaziada, sobre isso tudo aí que está acontecendo, é complicado, né? A gente tem que ter a mente bem aberta em questão que realmente pode ter vida, porque eu não acredito que um criador, se existe um criador, um arquiteto, fez tantos planetas e só aqui tem vida inteligente. Eu não acredito que só aqui tem. Agora, a questão é, a gente está preso aqui porque tem mais de 60 anos que o homem foi à Lua e não conseguiu voltar lá. Então são perguntas que a gente tem que se fazer. Será que o homem foi à Lua mesmo? E se foi, o que eles viram lá que eles não podem mais voltar? Não estão mais voltando. Exatamente. Para isso que serve o nosso canal. Eu fazer essas perguntas para você também. É bem legal. E rapaziada, dá uma olhada também nos outros vídeos nossos. Outros vídeos sobre cultura pop, sobre filmes, sobre anime também estão bem legais. Alguns de vocês veem, eu vejo. Mas sobre 3i/Atlas também dá uma olhada em todos os vídeos. E essa aqui é a terceira parte. A gente fechou em 3 partes. E tá bem legal, tá? Puder comenta, puder compartilha. Tá bom? Logo menos temos mais informações e mais vídeos sobre tudo isso e outras coisas. Exatamente. Vamos fechar aqui então, Claudinho? Fechando? Vamos Ou fechar. será que não? Rapaziada, foto pra thumb aí, ó. Beijo no coração. Uma boa semana pra vocês. Boa semana. Logo menos tem vídeo de novo. Tá bom? Beijo no coração. Se cuidem. Comenta, compartilha. Segue aqui nas redes. Vê os outros vídeos relacionados. E o de sempre. Tá bom? Um beijo no coração e caminhe pela sombra. Beijo.